4 princípios básicos do design que vão ajudar na qualificação desses materiais. E também vou analisar o uso de fonte, espaçamento e dos usos da imagem. Então, aí o primeiro princípio que a gente tem é o do alinhamento. A autora traz que esse é um erro muito comum por pessoas que não são conhecedores profundos do design e vão fazer algum material gráfico. Então, o que quer dizer esse alinhamento? Aí ela traz. Quando os itens estão alinhados na página, há uma unidade coesa mais forte. Que é isso, é alinhar os itens da página para oferecer uma harmonia para esses materiais e uma coesão maior. Então, eu descobri, analisando as minhas folhas, que esse conceito era um dos que eu menos usava corretamente na produção das minhas folhas, por falta de conhecimento mesmo. Esses pequenos desajustes ali de uma imagem, dos textos que não estão alinhados, eles vão acabar oferecendo um desajuste mesmo e vão interferir na leitura desse material. Se os itens da página estão mais alinhados, então, linha com linha, caixa de texto com caixa de texto, imagem com imagem, isso vai oferecer uma coesão maior para esses materiais e ele vai ser visto também com uma estética melhor. O que é especificamente folhas estruturadas? É um nome que parece difícil, mas na verdade são umas folhinhas. Muitos professores chamam de folhinhas, folhas de atividade, fichas didáticas que a gente utiliza na sala de aula. E eu tenho certeza que se você é professor alfabetizador, você usa folha estruturada, porque é um material muito utilizado, né, na alfabetização pelos professores. Folhas estruturadas porque vão estruturar algum conteúdo, algo que a gente vai trazer nessas folhas. Perfeito. A gente vê que não está bem alinhado ali, né? Foi o que tu disse. Então, o cuidado que a gente tem que ter sintetizando, deixar a folha toda alinhadinha. Que vai proporcionar uma estética melhor e uma leitura mais legível também. Aqui tu tem imagens que estão na vertical e na horizontal. Qual solução a gente poderia dar para isso, assim? Deixar mais para lá, né? Exatamente. Não importa se ela está na horizontal ou na vertical, é alinhar elas mesmo. Então, fazer esse alinhamento já resolveria. É algo bem simples, bem pontual mesmo. Como a autora disse, são pequenos desajustes que vão acabar influenciando na qualidade desse material. Ponto 2. Proximidade. Fran, explica pra gente nessa tua folha aqui o que é o princípio da proximidade. Aí esse princípio, geralmente quando as pessoas escutam proximidade, imaginam que as coisas têm que ficar próximas, os elementos próximos. E na verdade a autora vai trazer que a proximidade não quer dizer que sempre os elementos do material precisam estar próximos. E na verdade, o que deve estar próximo? Aquilo que é relacionado. Então, aquilo que faz parte da mesma atividade precisa estar relacionado. E o que não é, precisa estar afastado para que, então, possa haver essa diferenciação. Então, ali na folha, era um ditado recortado essa atividade. As crianças precisariam recortar as palavras lá na caixinha de texto, na parte inferior, e colar nos lugares adequados, nos quadros em brancos, na parte de cima. E aí, o que eu pude identificar? Se eu tivesse colocado esses quadros de recorte espalhados pela folha, as crianças poderiam acabar confundindo e recortando os quadros em branco, porque eles têm uma proximidade de tamanho muito grande. Então, as crianças poderiam acabar se confundindo e recortando, porque são várias coisas para as crianças pensarem quando elas estão fazendo essa atividade, né? Então, esse princípio da proximidade, a partir do uso adequado dos espaçamentos, vai ajudar também nessa leitura, na compreensão da atividade. Então, ali eu utilizei uma linha para separar um bloco de atividade do outro e também para indicar o recorte. Aí uma coisa que eu e a Cissa refletimos bastante, assim, que foi algo que me incomodou durante o meu estágio, é porque quando eu fazia essas folhas, geralmente eu oferecia elas em tamanho A4. Por quê? Isso tinha uma finalidade. Em tamanho A4, porque era uma folha maior, e oferecia esse espaço para as crianças poderem escrever, enfim, fazerem o que precisava. Porque a criança, quando está em fase de alfabetização, geralmente escreve com a letra maior, né? Ou se tem que desenhar, enfim, ela precisa de espaço. Por isso eu utilizava folhas tamanho A4, essas folhas grandes, mesmo se fosse uma atividade que não precisaria, né, aos olhos de alguém, ser nessa folha. Então eu recebia críticas por isso, dizendo que eu poderia aproveitar os espaços que estavam sobrando na folha para colocar outras coisas. E, na verdade, não. A autora vai nos dizer que é essencial que tenha esses espaçamentos para que haja o entendimento do que é o quê.
que faz parte do quê? Perfeito. E ali a gente vê bem direitinho duas orientações diferentes que eles vão ter que fazer, né? Seria muito diferente se eu espalhasse. Às vezes a gente quer deixar mais bonito, mas isso pode confundir as crianças. A nossa intenção é boa, mas a gente acaba atrapalhando. É essencial que a gente faça essa diferenciação, que ela fique bem clara. E também tenha em mente isso, de que não é utilizar todos os espaços da folha que a gente vai estar colocando a proximidade em prática. É fazer o uso adequado, então, desses espaçamentos na folha. Perfeito. Repetição. Então, a repetição, ela ajuda a organizar as informações e a guiar o leitor. E o que é essa repetição? É repetição de elementos numa página. Então, o que eu tinha de repetição nas minhas folhas? Eu sempre utilizava o mesmo cabeçalho, o mesmo tipo de espaçamento entre palavras, entre linhas, a mesma fonte e tamanho de fonte. Então, esses recursos sempre se repetiam nos meus materiais. As crianças passaram a se acostumar com ele. Sabiam que quando recebiam uma folha estruturada, aquele cabeçalho estaria ali e elas teriam que escrever o nome dela. Então, no início, eu precisava explicar detalhadamente para cada criança, fazer um atendimento mais individualizado, mostrando onde que elas precisavam escrever o nome dela. Para quem não estava no início do primeiro ano. É uma habilidade que a criança precisa desenvolver. Então, com o passar dos dias, com ela se habituando com esse material, sempre se repetia alguns aspectos nele, mesmo que o conteúdo fosse diferente, elas conseguiam fazer isso com autonomia. E esse sentimento é bem importante. Então, esse cabeçalho comum, esse mesmo tipo de fonte, mesmo tipo de espaçamento, ajudava as crianças a reconhecer o material e nisso elas já não precisavam pensar. Já era algo que era familiarizado para elas. Então, é importante que a gente faça um material mais padrão, que a gente escolha o que a gente vai utilizar nesse material e repita ele ao longo das folhas estruturadas. Quando você apresentar o material para a criança, ela já vai saber o que é aquilo. Claro que o conteúdo vai ser diferente, mas algo daquilo ela já vai saber, e isso é bem importante. É importantíssimo em todos os anos escolares, a gente deveria manter isso nos nossos designs, mas na alfabetização tem a concorrência quando os alunos estão aprendendo a ler e a escrever, que é a aprendizagem inicial da leitura e escrita igual à alfabetização. Quando eles estão nesse processo de alfabetização, tudo é estranho numa folha. Tudo é estranho num caderno. O número pode ser letra. O que é número? O que é letra? O que é os tracinhos? O que são os tracinhos? Então, quanto mais a gente ir acostumando, e eu sei que tu fazias intervenções junto com essas folhas, intervenções coletivas, tu levava uma folha, botava no quadro, ou desenhava essa folha no quadro, da maneira com que eles viam na lousa, porque eu sei, eu estava de pertinho, tanto na prática, e depois, quando eu fui banca desse TCC, eu sei desses trabalhos de intervenção da Fran, isso é importante a gente falar. Então, quanto esse princípio da repetição vai ajudar os nossos alunos na organização, na sua organização. E isso tem muito a ver com a professora Camila Oliveira, que é aqui do nosso canal, que ela também fala muito de neuropsicologia. Isso tem tudo a ver com a aprendizagem. A repetição, a memória, a gente saber se organizar. A gente também está dando um sentido pedagógico para isso. Como é importante, né, Cissa, quando a criança consegue fazer alguma coisa. Lá nos primeiros dias de aula, então, parece que é tudo tão novo para ela, e aí ela se depara com algo que ela já consegue fazer. E esse sentimento é muito importante para a alfabetização. Com certeza, né? O reforço, estou conseguindo, avancei, porque eu faço um cabeçalho. Porque eu consigo completar aquele cabeçalho, porque eu já sei que no cabeçalho tem nome, tem data, enfim. Perfeita colocação. A fonte, Fran, fala um pouquinho sobre as tuas escolhas de fonte, o que tu pesquisaste sobre isso. Eu já utilizava, durante a produção das folhas estruturadas, a fonte Arial, letra maiúscula, porque era uma orientação da professora Luciane e dos outros professores do curso, mas sem saber, assim, o porquê de usar essa fonte, né? E aí, pesquisando, eu descobri que vários autores indicam o uso da fonte maiúscula e sem serifas, porque isso vai ajudar na legibilidade do material. Então, eu utilizei
em todas as folhas estruturadas a Arial, tamanho 12. Mas não é importante que seja Arial, né? Como a Cissa sempre diz, é que seja uma fonte maiúscula e sem serifas, mais limpa. Menos redondinha, menos cheia de esqueminhas. Inclusive, eu sempre falo isso para a gente decorar a nossa sala, o alfabeto da sala, que a gente também tem esse cuidado da escolha da fonte. E a Fran frisou aqui que usava a letra de forma maiúscula. É sim importante na alfabetização, baseado aí em diferentes autores, a gente traz uma ideia de que pela percepção visual, a criança está reconhecendo letras. Se a gente já juntar tudo e ela começar a se alfabetizando na letra cursiva, uma letra que a gente quase não vê, mas a gente começar já por ela ou misturando todas elas pode dar uma confusão. Então, tu priorizaste a letra de forma maiúscula, muito bem, é isso aí, esse é o caminho mesmo. Sobre os espaçamentos, era outra coisa que eu fazia nas folhas estruturadas a partir das orientações que eu recebia, mas tinha uma noção do porquê, mas não especificamente, né? Então, eu utilizava o espaçamento entre linhas de 1,5 e entre palavras o duplo. E aí a Luciana sempre dizia, e tu também, que era importante fazer essa separação, né? Esse espaçamento, ele ser maior, para a criança poder identificar na escrita o espaçamento entre palavras. Porque na fala não tem nenhum recurso que mostre que as palavras estão separadas. Então a tendência é a criança escrever as palavras uma grudada na outra. Então o espaçamento duplo vai ajudar nisso. O que é o espaçamento duplo? O espaçamento duplo nada mais é do que 2 espaços do teclado. Ao invés de fazer um espaço, dá 2 espaços. E o espaçamento entre linhas, então, o de 1,5, que vai proporcionar também esse espaçamento que vai ajudar na leitura. Não tudo tão juntinho, né? Que dificulta a leitura para quem está iniciando.